Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a encontrar a felicidade no seu casamento. E hoje a gente vai conversar sobre desordem emocional. Então, o que é a desordem emocional? Ela está relacionada com a forma como a gente lida com as emoções negativas. Então, a depender do modo que você lida com as suas emoções negativas, você acaba tendo uma desordem emocional. E o Anthony Robbins, no livro Desperte Seu Gigante Interior, ele fala de 4 maneiras principais que a gente tem para lidar com essas emoções. A primeira delas é tentar banir essa emoção. E o que isso significa? É quando você evita sentir uma determinada emoção negativa. E qual que é a consequência disso? Quando você tenta banir, quando você tenta deixar de sentir uma determinada emoção, isso te paralisa. Então, por exemplo, suponhamos que você gostaria de participar de um processo seletivo, de um trabalho que você sabe que vai ser desafiador, É um processo seletivo que é desafiador. E aí, você tenta evitar sentir rejeição, porque é o sentimento que você quer banir. Então, quando você tenta evitar a rejeição, você deixa de se inscrever. E aí, o que acontece? Você paralisa a sua vida. Então, você pode até evitar essa emoção ali de imediato. Só que, a longo prazo, você começa a perceber que esse comportamento, ele não te faz sair do lugar. Ele não te deixa evoluir, porque você evita ter essas emoções. O segundo modo de lidar com as emoções é suprimindo, ou seja, é quando você nega uma emoção. Por exemplo, a gente falou de evitar, Quando você evita uma emoção, isso significa que você tem essa emoção, ela na verdade você não tem essa emoção, ela não existe. E quando você suprime, você já tem a emoção instalada, só que você finge que ela não está ali, entendeu? Essa é a diferença. Então, banir é você evitar sentir e suprimir é quando você tem e finge que não tem. Por exemplo, isso aconteceu comigo, eu agia assim, então eu suprimia as minhas emoções. Eu lembro que eu uma vez fiz um curso de desenvolvimento pessoal e liderança, foi uma imersão de 3 dias. E lá, eles ensinaram justamente isso, que quando você tá negando um sentimento, você acaba fazendo com que ele fique mais forte. Esse é o jeito errado de lidar com essa emoção, entendeu? Então lá eu percebi que eu tava lidando com a tristeza que eu tava sentindo no meu casamento da forma errada. Porque eu tava falando assim, não tá tão ruim assim. Entendeu? Até que não tá tão ruim, dá pra ir levando. E aí o que acontece? Quanto mais você suprime, mais esse sentimento, essa emoção negativa, ela vai te incomodar. E o Anthony Robbins, ele fala justamente isso. Quando você ignora aquela emoção, você tá ignorando consequentemente a mensagem que essa emoção quer te passar. Que esse é um novo conceito que eu trago pra vocês. Toda emoção negativa que você tem, nada mais é que uma mensagem que ela tá querendo te passar. E quanto mais você permite que essa emoção negativa ela se instale, mais você vai ter sintomas físicos. Então é como se você permitisse que essa emoção ela esteja dentro de você e você não trabalha nela, você não tenta entender qual que é essa mensagem, entender qual é esse sinal. E aí, quanto mais você faz isso, mais essa emoção vai ficando mais forte, porque ela precisa te mostrar que você precisa tomar uma atitude, ela precisa te mostrar que você precisa tomar uma ação. E aí ela começa a te gerar sintomas físicos. E o que é esse sintoma físico? É aquela famosa pressão no peito, sabe aquele aperto que você fala, meu Deus, mas o que é isso? O que é esse aperto? É justamente isso, é quando você tá suprimindo uma emoção e você não tá entendendo a mensagem que ela tá querendo te passar. E aí, qual que é a grande questão, então, quando a gente pensa em desordem emocional? O que aquela emoção, ela tá querendo te passar? Qual é a mensagem que cada emoção, ela quer te passar? E a gente vai falar disso hoje aqui, eu vou trazer todos esses conceitos para vocês, Só que antes disso, a gente vai falar sobre o terceiro modo de lidar com as emoções negativas, que é intensificar essa emoção. Então, o que é? É quando você amplia
essa emoção, você deixa ela mais dolorosa. É como se você dramatizasse a emoção. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma amiga fala pra você que o casamento dela não tá indo bem, né? Ela te conta que o marido fez alguma coisa. E aí você fala, é porque você não viu o que o meu fez. E aí você começa, né, descascar a lenha no marido. Você intensifica aquela emoção que você não conseguiu trabalhar, entendeu? E qual que é o problema disso? Quando você intensifica, você acaba tentando conversar com a outra pessoa pra falar assim, não, eu vou conversar porque assim eu desabafo, sabe? Só que isso não ajuda você ficar falando pros outros pra desabafar. Inclusive, até atrapalha. E você tem que evitar fazer isso, porque não é assim que você vai entender o que aquela mensagem, o que aquela emoção tá querendo te trazer como mensagem. E aí, qual que é a quarta forma? A quarta forma de lidar com as emoções é a forma correta. Qual que é essa forma correta? É quando você usa as emoções ao seu favor. Eu sempre falo aqui pra vocês, né, que tudo que acontece de ruim, a gente tem que parar e analisar o que a gente pode tirar de bom daquilo, né? O que a gente pode trazer de benefício pra gente. E aí, quando acontece isso, eu sempre falo pra vocês, olha, aconteceu algo ruim, se faça a pergunta fortalecedora, né? Como que eu posso usar isso? Esse sentimento ruim, como que eu posso usar? Essa emoção ruim, como que eu posso usar ao meu favor? Então, é justamente isso. Essa quarta forma é quando você aprende com a sua emoção. É quando você entende a mensagem que ela tá querendo te passar. Entendeu? Então, se você quer ter um casamento feliz, aprenda a fazer essas emoções negativas trabalhar pra você. Entendeu? Você pode controlar essas emoções aí. Você não precisa viver em desordem emocional. Mas o que você não pode fazer, em hipótese alguma, com essas emoções negativas é tentar escapar delas, né? Então, tentar não entrar em situações que você sinta isso. O que não é pra você fazer, não tentar fingir que essas emoções não existem, entendeu? E também não adianta intensificar, não adianta dramatizar. Não adianta sair falando pra todo mundo o que você tá sentindo. Não é assim que resolve. Então, isso é o que vocês não devem fazer, certo? E agora, vou falar pra vocês, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser inteligente. Então, a gente vai começar a usar essas emoções ao nosso favor. Só que antes de falar disso, eu preciso falar pra vocês o que são essas emoções negativas. Essas emoções negativas, elas são como se fossem a nossa bússola interna. É como se elas apontassem a direção, apontassem o caminho que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva, né? E quando a gente não sabe usar essa bússola interna, que é quando a gente tem essa desordem emocional, a gente fica à mercê dessa tempestade aí de emoções, né? Porque a gente não aprendeu a usar. A gente fica perdida e a gente fica sem saber qual direção tomar, qual rumo tomar. Porque a gente não entende, na verdade a gente muitas vezes não entende nem o que é aquele sentimento. Não entende nem o que é aquela sensação, você não consegue nomear. Você sente uma angústia, você sente um aperto, mas você não consegue entender o que é aquilo e muito menos o que aquilo quer te dizer. Qual é a mensagem que aquilo quer te trazer. E aí, além disso, né, além desses sintomas que eu falei pra vocês de aperto no peito, de confusão, de não entender, quando você tem uma desordem emocional, você tem outros fatores que também são, eu acho que são até mais sérios se você for parar pra pensar. Por que eu digo isso? Tem um artigo científico publicado na Lilacs, que é uma revista eletrônica científica, que eles estudaram a influência dos fatores psicológicos na formação do câncer. E olha só o que eles perceberam. Eles perceberam que esse estresse emocional, ou seja, esse turbilhão de emoções negativas, quando eles não são gerenciados, eles acabam suprimindo o sistema imunológico. O que isso quer dizer? É como se a defesa do nosso organismo, ela diminuísse. Então vamos supor, você imagina um castelo que ele está sendo atacado por inimigos lá. E ele tem os soldadinhos lá prontinhos para poder combater esse inimigo. Só que dentro do castelo começa uma briga lá dentro feia. E aí alguns desses soldados, eles têm que sair ali da linha de frente para poder cuidar daquela briga que está acontecendo. E aí o que acontece?
os soldados que ficam ali na linha de frente, eles não conseguem combater o real inimigo, que é aqueles inimigos que estão fora. Ele não consegue combater por quê? Porque ele tem muitos soldadinhos ali dentro tentando acabar com aquela briga, entendeu? Então, na verdade, o real inimigo mesmo, os soldados não conseguem combater. E é isso que acontece com o nosso sistema imunológico, né? Os nossos soldadinhos ali de defesa. Eles ficam tão ocupados tentando cuidar dessa desordem emocional, né? Que é essa briga que eu falei pra vocês dentro do castelo, que eles não conseguem combater o real inimigo, né? Que é aquele invasor. E qual que é esse invasor? São essas células que elas causam câncer. Você entendeu? Então é isso que acontece. E o que eles concluíram com isso? Que o modo que a gente lidar, o modo que a gente consegue gerenciar essas emoções, a gente tem participação ativa, tanto na prevenção dessas doenças, quanto na cura de doenças que já se instalaram. Então você vê, é um artigo científico publicado numa revista renomada, que é a Lilacs, dizendo que a desordem emocional, ela é prejudicial. Então isso é muito sério. Então assim, qual que é a mensagem que essa emoção negativa ela quer passar pra gente? Então, por que a gente tem essas emoções negativas? A emoção negativa que a gente tem é um sinal pra gente agir. Nada mais é que isso. Então, toda vez que você tiver uma emoção negativa, entenda que aquilo significa um sinal para você agir. Entendeu? Elas vão te servir. Essas emoções você não tem mais que tentar ignorar. Não, você tem que entender elas como uma coisa que vai te servir. Ela é como se fosse uma aliada sua. É uma mentora que ela vai te guiar para que caminho que você tem que percorrer. Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham esse entendimento das emoções negativas. Não tentar mais fingir que ela não tá ali, ou tentar fingir que você não quer sentir. Você evitar situações em que você sinta isso, entendeu? E aí, quando a gente pensa nisso agora, a gente não fica mais pensando no modo negativo. A gente pensa na emoção negativa como uma promessa de uma melhora de vida. É ela que vai te direcionar. E aí, a gente vai conversar aqui sobre essas emoções. No meu curso, no Elo no Lar, eu acho que, se eu não me engano, são 15 emoções. São 15 emoções e mensagens que essas emoções querem passar. Só que como a gente não tem tempo de falar das 15, hoje eu trouxe aqui pra vocês 4 emoções negativas que eu vou falar pra vocês como identificar. Então, você entender quando essa exata emoção ela se instalar ali em você, como que você vai perceber ela. Eu vou mostrar pra vocês qual a mensagem positiva tirar dessa determinada emoção. Então, como que ela vai se comunicar, né? O que ela quer me passar? Eu vou mostrar pra vocês também qual ação você deve tomar. Então, você identificou, você entendeu a mensagem, e aí você vai aprender que ação tomar, o que eu preciso fazer. E também vou mostrar a aplicação prática aqui no relacionamento. Então, o que mudar no meu relacionamento frente a essa emoção que eu tô sentindo, tá? Então, vamos lá pra primeira. A primeira é o desconforto. Como que você identifica essa sensação ali de desconforto? Quando você se sente desconfortável, é como se você tivesse a sensação de que algo não está bom, algo não tá indo bem. Então, como identificar? Você tem tédio, você pode se sentir impaciente, você pode se sentir apreensivo. Então, essas são maneiras de identificar esse desconforto. E qual que é a mensagem que o desconforto ele quer te passar? A mensagem que ele quer te passar é que o modo como você tá fazendo as coisas não tá produzindo o resultado que você quer. Então é isso que ela tá te dizendo. Você tá impaciente, você tá se sentindo apreensiva, tá se sentindo entediada. Então é isso que ela quer te passar. Alguma coisa que você tá fazendo não tá fazendo você atingir o resultado que você deseja. E aí qual ação tomar? Você tem que melhorar suas ações, você tem que mudar as suas ações. Então, por exemplo, no casamento, você está se sentindo desconfortável, impaciente com seu marido. Experimente fazer algo diferente. Experimenta tentar outras atitudes. É isso que esse desconforto ele quer te mostrar. É esse sinal, esse chamado para ação
que o desconforto quer te dar. Agora, a segunda emoção negativa, o medo. Como que a gente identifica o medo? O medo é quando você sente uma preocupação, é quando você sente uma ansiedade, uma insegurança. Então, é assim que você identifica. E qual que é a mensagem que o medo quer te passar? Ele tá tentando te mostrar que você precisa se preparar para alguma coisa que vai acontecer. Ou então, o que ele tá querendo te mostrar também? Que você tem que fazer algo para mudar essa situação que te causa medo. E aí, qual que é a ação que você pode ter aqui relacionada a esse sentimento de medo? Você precisa pensar qual atitude você precisa tomar para poder lidar melhor com esse medo. Ou qual atitude você precisa tomar para não sentir mais esse medo. É como se você fizesse a sua parte, sabe? Quando você faz para você evitar sentir medo, você faz a parte que lhe cabe. Entendeu? Tem até uma passagem bíblica que fala, né? A passagem bíblica que fala de Lázaro, que Jesus pede para remover a pedra para o Lázaro sair. É como se ele quisesse que a gente contribuísse ali com o milagre que vai acontecer. É como se ele dissesse assim, olha, é como se você fizesse assim, você participa, você faz tudo o que você pode, tudo o que cabe a você, tudo que tá nas suas mãos, e se mesmo assim você continua sentindo medo, aí você tem que contar com a sua fé, entendeu? É isso que essa passagem bíblica ela mostra, que a gente tem que ter participação no milagre, a gente tem que fazer a parte que nos cabe com relação ao medo. E aí, o que acontece quando a gente entende essa mensagem no casamento, no relacionamento? Então, suponhamos que você tem um medo de ser abandonado, um medo de ser traída, um medo de divorciar, de não saber o que fazer. Qual que é a sua ação? O que você tem que fazer com relação a isso? O que você tem que fazer é fazer a sua parte, fazer tudo o que lhe cabe, tudo o que tiver ao seu alcance para evitar que esse medo ele continue. E se mesmo assim você sentir medo, você tem que confiar em Deus para fazer o que só Ele pode fazer, entendeu? Então, quando a gente lida com medo, a gente tem que ter isso em mente, fazer tudo que está ao nosso alcance e contar com Deus, contar com a nossa fé para fazer o que a gente não tem mais como atuar. Então, essa foi a segunda emoção negativa. Agora, vamos falar da culpa. Qual que é a mensagem que a culpa, o sentimento de culpa, ele quer te passar? E primeiro, como identificar que você está sentindo isso? Como identificar que você está sentindo culpa? Quando você tem a culpa, você tem uma sensação de arrependimento, uma sensação de remorso. Esse que é o sentimento. E qual que é a mensagem que esse sentimento que ele quer te passar? Ele quer te mostrar que você violou um valor muito alto seu, alguma coisa que era muito valorosa para você, ou de alguém que você ama. E aqui eu faço até uma observação, né? No casamento, é importante a gente dizer pro outro quais são os nossos maiores valores. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer uma live disso, pra você saber quais são os seus valores, porque muitas vezes a gente age instintivamente, mas a gente não consegue nomear os valores que a gente considera alto pra nossa vida, e cada pessoa tem o seu. Então, eu vou fazer depois uma live a respeito disso pra vocês. Mas a questão aqui é você saber comunicar esse seu valor, o que é valoroso pra você, pra outra pessoa entender que se ela quebrar esse valor, você vai ficar muito triste, você vai ficar muito magoada. E ela, por consequência, vai se sentir culpada. Então, o que é importante aqui, né? Quando a gente pensa, e aqui eu já vou falar até pra vocês, como agir e como aplicar no relacionamento. Então, quando a gente tem esse sentimento de culpa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Suponhamos então que seja, vamos dar um exemplo aqui, uma traição. Então, aconteceu uma traição. Qual que é a primeira coisa que tem que ser feita se você está se sentindo culpada com relação a essa traição? É você confrontar a situação. Se você quer se livrar da culpa, não adianta você fingir que aquilo não existiu. Você precisa dar sua cara a tapa ali. Você precisa lidar com essa situação frente a frente. E aí, o que você tem que fazer quando você lida com isso? Você confessa a sua culpa. Quem que já se confessou pro padre aí e depois que se confessa parece que você se livra daquilo? Então é isso que você tem que fazer, você tem que declarar, você tem que não fingir que aquilo não aconteceu, porque você vai continuar se sentindo culpada, você tem que trazer aquilo pra luz, tem que trazer aquilo pra revelação,
para você confessar e aí sim você assumir o compromisso que aquilo não vai ser violado de novo. E quando você segue esses 3 passos aqui que eu falei pra vocês, aí você se livra da culpa. Então esse é o melhor modo de lidar com esse sentimento de culpa, certo? E agora a gente vai falar sobre a sobrecarga, que é a 4ª emoção negativa aqui que eu trouxe pra vocês. O sentimento de sobrecarga, o sentimento de se sentir sufocada. Qual que é a sensação que esse sentimento ele te traz? Ele te traz uma... Como você identifica, né? Ele te traz uma sensação de peso, uma sensação de que você tá desamparada, uma pressão, sabe? É como se o problema ele fosse grande demais e você não sabe o que fazer. É um sufoco mesmo, você se sente sufocada. É quando tem mais coisas acontecendo do que você é capaz de lidar. Então esse é o sentimento de sobrecarga, de sufoco. E qual que é a mensagem que esse sentimento aí ele tá querendo te dar? O que ele tá querendo te mostrar de bom? Ele tá te falando assim, olha, você precisa reavaliar o que é importante pra você. Não adianta você querer fazer tudo, não adianta você querer abraçar o mundo, não. Você vai ter que parar agora e você vai ter que estabelecer o que é importante. Você tem que estabelecer quais são as suas prioridades. E é isso que você tem que fazer. Você tem que nomear, você tem que definir essa ordem de prioridades, entendeu? E essa, gente, é uma das emoções mais destruidoras. Ainda mais quando você suprime. Você imagina uma pessoa que se sente presa, que se sente pressionada, se sente sobrecarregada, sufocada, e a pessoa finge que aquilo não tá acontecendo. Você imagina o tanto de soldadinho ali, que eu falei pra vocês, do seu sistema imunológico, que não tem que ficar trabalhando com esse sentimento e que deixa as suas portas de entrada para outras doenças abertas. Imagina. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar presente, a gente tem que aprender a lidar com essa emoção, porque é uma das mais destruidoras. E aí, o que a gente faz, né? O que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de emoção? A gente tem que decidir o que focar, a gente tem que escrever tudo que você tem que fazer ali e estabelecer a sua ordem de prioridade, estabelecer a sua ordem de importância. E isso traz uma clareza pro cérebro que vocês não imaginam. Quando você tira da sua cabeça, quando você coloca no papel e quando você fala, não, eu vou atacar um item aqui por vez. Você mostra pro seu cérebro que você não tá sufocada, que você tá resolvendo. E como você traz isso pro relacionamento? Na verdade, aqui, quando você, né, compartilha uma vida a 2, o que você tem que fazer nesse momento é dividir. É dividir essa carga. Então, se você tem um peso muito grande, divida a carga com seu marido. Escreva lá todas as suas prioridades e divida com ele a responsabilidade, sabe? Peça ajuda. Então explica pra ele o que você tá sentindo, porque agora você já sabe. Antes você sentia aquela confusão, aquela desordem que você ficava irritada e não conseguia demonstrar. Agora não, agora vocês já aprenderam. Então agora você sabe que o que você tá sentindo é uma sobrecarga, que você tá se sentindo sufocada e você precisa comunicar esse sentimento. Você precisa dizer pra ele qual é esse sentimento, entendeu? E aí, quando você faz isso, você consegue dividir todas essas responsabilidades e aos pouquinhos essa carga ela vai ser eliminada. Tá? Então essas são as 4 emoções negativas aqui que eu queria passar pra vocês. Agora vocês sabem, né? Vocês conhecem, vocês sabem identificar quando você estiver sentindo cada uma delas. Então é o desconforto, o medo, a culpa e essa sobrecarga, né? Agora você já sabe que quando você tem uma emoção negativa, na verdade ela não tá ali à toa. Ela, na verdade, ela é um sinal pra você agir. É um sinal pra você mudar suas atitudes, é um sinal para você evoluir, é um sinal para você melhorar como pessoa. Então é para isso que ela tá ali. Então a partir de agora vocês vão ter essa noção, esse conhecimento do que essa emoção negativa ela vai te trazer. E aí, agora vocês também já conseguem saber qual é a mensagem que ela quer te passar e o que você tem que fazer, né? Agora vocês já estão ali com a faca e o queijo na mão para aprender a lidar com essas 4 emoções. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí em mais lives. E eu vou trazer aqui pra vocês essa live pra falar dos valores, né? Pra gente entender quais são os nossos valores, né? O que é muito importante pra gente e o que, se quando violado, traz uma decepção muito grande.
e vou preparar essa aula para vocês e a gente se encontra novamente, tá bom? Tchau, tchau, bom dia!